Salve, salve, torcedor alviverde! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Verdão. Rapaziada, muita coisa pra gente comemorar. Grande virada pra cima do Bahia. A gente sabe que o primeiro tempo não foi tão lá essas coisas, mas o Abel mexeu muito bem no time, conseguiu botar esse time mais pra frente, e a verdade é que sem o Estevão a gente perde muito, mas graças a Deus a gente conseguiu mais essa vitória e a gente agora colou no Botafogo. Nossa esperança é que o Atlético Mineiro pelo menos empate com o Botafogo lá. Aí, cara, vai ser festa completa pra torcida do Verdão. Sem mais delongas, vamos acompanhar o vídeo aí, a gente vai trazer o Sport Center, tá? E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Vamos tocar o vídeo aí, rapaziada. Essa virada do Palmeiras 2-1. O que eu acho interessante, Zupá, que eu queria jogar para você, assim, o Abel me parece... Não são temporadas espelhadas, óbvio, são roteiros diferentes, mas tem muita coisa que lembra. E uma coisa que, para mim, é a marca desse Palmeiras, claro, a marca eu acho que é essa resiliência, essa coisa de não se contentar com ganhar, quer ganhar mais, ao mesmo tempo se perder, se levantar rápido, mas essa coisa de ter um fragmento do ano em que parece que o time dá uma... E eu não estou falando mentalmente, de bola mesmo, assim, que o Abel parece que, puxa, preciso mudar o time, e ele leva um tempo para onde eu preciso ajustar. E aí ele dá uma ajustada, ele muda aqui, muda ali. O jogo de hoje, o que teve de Palmeiras, o que teve do Abel que ele precisou tirar para fazer essa vitória acontecer ou não? Foi um roteiro que não teve isso, porque se citou. O gol foram 2 alterações dele. Poderia ser acidental, sorte, não necessariamente o visionário e tal, mas o que teve mão de Abel nessa construção do resultado de hoje? Assim, o Palmeiras, ele vinha num jogo muito travado, né? O Palmeiras está sem o Estevão, né? Que esteve com a seleção brasileira ontem. E aí, ele vem com o Dudu aberto pela esquerda, né? O Veiga de novo de segundo volante, né? Praticamente. O Dudu aberto pela esquerda. E o Dudu não vem sendo titular nessa volta de lesão. O Maurício centralizado. E a novidade do dia foi o Felipe Anderson utilizado pela direita, né? Embora ele tenha jogado muito assim na Itália, mas no Palmeiras o Felipe tem jogado prioritariamente aberto pela esquerda, porque na direita está o Estevão. E onde está o Estevão não se mexe, né? E sem o Estevão, geralmente outros jogadores passeavam por lá com o Felipe pela esquerda. Hoje foi o contrário, mas não funcionou. O Dudu pela esquerda até tentou, mas ainda é um Dudu longe, assim, acho que do melhor ritmo dele, não consegue envolver os adversários. E pela direita o Felipe ficou muito travado também no jogo, tendo que baixar muito para marcar também. O Maurício participou pouco. Então, assim, o jogo do Palmeiras fluiu muito pouco. Uma das poucas oportunidades que o Palmeiras teve de achar um passe vertical mais próximo à área foi o lance em que o Maurício acha o Rony é derrubado, falta, e o Veiga na meia-lua, e o Veiga marca o golaço que a gente viu há pouco. Aliás, um lindíssimo gol, mais um gol de falta, mais um gol do Rafael Veiga e um lindíssimo, raro gol de falta numa distância tão curta. Mas foi uma das poucas jogadas que nem foi concluída, mas que o Palmeiras conseguiu entrar com bola no chão, por baixo, por dentro, porque o jogo do Palmeiras não fluiu. Aí o Abel começou a mexer, começou a olhar para as opções e começou a mexer. Colocou o Rômulo, né? O Rômulo não jogava, acho que há mais de mês. O Rômulo joga pouco, não tem 200 minutos. Ele entra até antes do Flaco. Entra na primeira leva de alterações, entra o Rômulo, entra o Vanderlan e entra o Gustavo Gomes, né? Porque o Murilo, lamentavelmente, se machuca mais uma vez. E aí, mais pra frente, ele bota o Flaco para ter um pouco mais de referência. E aí ele aproveita o fato dele ter o Vanderlan, que é um cara que cruza bem, para mim é mais jogador, bem mais jogador que o Caio Paulista, embora não seja tão experiente quanto o Caio. O Vanderlan cruza muito bem e o Flaco entra para fazer o que ele está acostumado a fazer. Então o gol do Palmeiras sai das virtudes dos jogadores que o Abel colocou. Mas ele fez as mudanças porque a ideia original que ele tinha para o jogo não funcionou. O Palmeiras teve muita dificuldade para construir o seu jogo e viu o Bahia gerar mais chances e criar mais. É o que você falou. O Everton trabalhou muito mais do que o Adriel, embora o jogo tenha terminado 2-1 para o Palmeiras. É isso. Eu queria também te ouvir sobre, eu acho que uma figura para a gente trazer, pensando no jogo, pensando na sequência e também na saída final, o Veiga, né? Porque o Veiga teve um momento do ano que perdeu a posição, quando o Maurício começa a subir, ele perde a posição, e aí o Maurício machuca, né? Ele volta
Mas volta... Não é que ele volta a jogar como o Veiga antigo. Ele talvez esteja passando um dos melhores momentos dele no Palmeiras, assim. A gente tá vendo 8 gols nos últimos 9 jogos. O gol de falta de hoje é um absurdo. A gente não vê mais gol assim, Bira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Veiga hoje e o Veiga nessa arrancada para o Palmeiras tentar mais um título. Mas aí também eu vejo o mérito do Abel. É uma coisa, aqui no Brasil, às vezes, se tem medo de, às vezes, tirar jogador ou mexer com um jogador que são considerados já jogadores já muito grandes, já muito ídolos, daí você não mexe tanto. E o Abel tem essa inquietação, né? Essa inquietação que você estava até falando, que todo ano parece um momento na temporada que o Palmeiras meio que se perde um pouco, o Abel vai mexendo, o time se reencontra. No ano passado, demorou um pouquinho. Esse reencontro vem logo depois da eliminação da Libertadores. Talvez tenha custado a Libertadores, né? Mas veio a tempo do brasileiro. Veio a tempo para o título brasileiro, mas veio tarde demais para a Libertadores. Porque também foi aquele momento que o time se desencaixou um pouco. E o Abel tem isso, e ele vai mexendo, e nesse caso, quando vê que algum jogador não está bem, ele percebe que de repente tem que mexer, às vezes tira esse jogador. E recoloca quando está bem. Você não tem que ter pudor. Se você tem um elenco que permite você fazer isso, e aí ajuda, você ter o Maurício como opção, é um jogador que chegou neste ano, você tem ele como opção para colocar, e daí você pode dar uma tirada do Veiga por um tempo, até ele se... às vezes é questão física, técnica, às vezes tem uma questão até pessoal, uma questão ali que às vezes a gente nem sabe direito o que está acontecendo, fez com que o futebol desse uma murchada, e se espera esse futebol retomar. E às vezes você está mexendo em outras coisas no time, que depois quando você terminou de mexer, você recoloca aquele jogador, o time já está diferente e ele já consegue render melhor. Isso também acontece. Eu vejo o Rafael Veiga entrando no Palmeiras com um contexto um pouco diferente do que estava no Rafael Veiga, no Palmeiras, o Rafael Veiga quando ele sai. E até agora, assim, a gente vê uma posição diferente, né? Porque ele está jogando só atrás dele, só o Aníbal Moreno no meio campo, né? Com o Felipe, pouquinho mais recuado. Um pouquinho mais recuado, né? Porque com o Felipe Anderson, com o Maurício, com o Dudu, o Veiga é um 8 praticamente, né? Ele vai ajudar na construção desde lá de trás, o Richard Rios estava suspenso, e vai tentar chegar um pouco mais na frente. A desvantagem disso é que ele está mais longe do gol, com bola rolando, mas a vantagem disso é que a hora que ele recebe a bola numa área menos pressionada do campo, com um pouco mais de espaço, um pouco mais de campo para olhar. E ele vem sendo um cara muito decisivo. E em jogos como hoje, isso se torna ainda mais relevante, porque, embora a gente olhe para o Palmeiras do Abel, e essa era do Palmeiras do Abel, ela vai ser muito tratada como uma era que colocou o coletivo acima do individual, sempre, mas nessa temporada, na reta final da última, quando o Bira citou, tinha a figura do Endrick, e nesta temporada o Palmeiras é dependente do jogo do Estevão. Então o Palmeiras sem o Estevão, ele cai muito, ele perde muito um potencial criativo, não só do drible, mas o próprio potencial criativo da equipe. O Palmeiras acontece menos sem o Estevão, mesmo sendo um time tão coletivo. E em jogos assim, se tem um cara com potencial de definir o jogo em uma bola, como o Veiga fez, né, empatar o jogo na circunstância, é muito grande, né? E ele, mais uma vez, foi muito bem. Eu vou seguir aqui, mas você sabe que às vezes eu trago umas discussões bestas do futebol. Quando você falou o Veiga tá mais como um 8, eu adoro isso, porque quando a gente fala, falando de tal um 9, que hoje muitas vezes não é o 9, não é o 7. É o 75, o 44. É isso. Aí você continua seu comentário e eu fiquei pensando, será que algum dia chegaremos à extinção dessa definição pelas novas gerações? Eu sabe por que eu acho que não? Enquanto você falava, eu fiquei pensando nisso. Porque quem joga geralmente pelada em qualquer lugar, o material esportivo que você joga ainda é com essa numeração, entendeu? E olha que curiosidade... Uma bobagem. E seleção também, né? E curiosidade inútil... por exemplo, na Inglaterra, o 5 não é 5, o 5 é 6. O primeiro volante, ele é o 6, não é o 5. Né? No Santos também é diferente. Isso. No Santos o lateral era o 4, o esquerdo... A figura do primeiro volante é o 6. Desculpa, gente. É que ele falou do 8 e eu adoro quando a gente usa... Porque duas coisas que eu abomino, hoje em dia, você sabe. Todo mundo com nome composto, adorava apelido, que não tem mais. E a escalação na ordem numérica. Sabe assim, que o lateral direito é o último que a gente fala, o goleiro tá no meio. Mas, enfim, são discussões bestas. Me perdoe, fã do esporte. Vamos colocar números. Temos um tempinho. Mas você que está em casa, não esqueça. 5, 8, 11, 7 são definições para sempre. Rafael Veiga na tela. Números, gols, 8. Isso nos últimos 10 jogos. 8 gols por jogo, 0,8. Cara, 0,8 é a média de... O artilheiro do brasileiro não vai ter isso. Ele é um meio-campista. É isso. Chances criadas, 24.
finalizações 26, é o líder no ranking do time. Estamos falando de um grande jogador, não só no momento, mas nessa dinastia Palmeiras, né, Bira? Não, 0,8, você falou no artilheiro do Brasil, 0,8 gol por jogo é média de gols assim, de grandes atacantes do futebol mundial. É média de Haaland, é média de Lewandowski. É isso. Não que o Rafael Veiga vai manter essa média, mas assim... Mas é curioso, porque 10 jogos, 8 gols, estamos falando de uma amostragem que não é gigante, mas também não é pequenininha, né? E a gente está falando de reta final de temporada. É isso. Não é a média do Campeonato Paulista. É no momento, né? Da arrancada para um título. Exato, isso aí faz o time ganhar campeonato. Quero te ouvir um pouco desse valor aí do período, né? Você gosta muito dos esportes americanos, que usam esse termo de dinastia, a gente está vendo a dinastia Palmeiras. A figura Veiga, que é um cara mais discreto, fala muito bem, dá ótimas entrevistas, mas é mais discreto. A gente sabe que muitas vezes um jogador com esse perfil é menos valorizado do que uns mais mediáticos, aqueles que a torcida fica louca. Mas me parece uma figura muito central em todas essas fases do Palmeiras. Eu até acho que o Veiga é capaz de ficar na cabeça do palmeirense como, entre jogadores, o jogador que é a imagem do Palmeiras Abel. Quando você pensa a era Abel do Palmeiras, pensa num jogador, a gente vai pensar no Veiga. Porque é um jogador que cresceu muito com o Abel, apareceu muito de forma decisiva. Eu não vou dizer que ele é um jogador que simboliza mais o Palmeiras dos últimos 10 anos, essa era pós-Paulo Nobre, a partir do Paulo Nobre. Era Crefisa, porque daí o Dudu foi muito grande. O Dudu foi muito grande. Só que o Dudu, ele também foi muito grande na época do Cuca e do Filipão, por exemplo. Menos na era Abel. E menos na era Abel. Inclusive, até o Abel com o Dudu nem tem Não parece uma relação das mais. Uma sinergia tão grande ali em relação a como um ou outro pode se portar em campo, né? E o Rafael Veiga ficou muito como esse símbolo. Até porque é um cara que não só é grande jogador, conduziu o Palmeiras a várias conquistas, é um jogador que aparece em jogo grande. Né? Aparece muito jogo grande. É o cobrador de pênalti, então ele sempre guardou muito gol, porque quando tem um pênalti ele tá lá guardando, um pênalti decisivo tá lá guardando. Fez muito gol em clássico, fez gol na final da Libertadores contra o Flamengo. Fala-se muito do gol do Daverson, o segundo, mas o primeiro foi dele, o primeiro gol. Jogada maravilhosa. Jogada maravilhosa, toda desenhada pelo Abel. Né? Então o Veiga acho que ele vai ficar, ou já ficou como símbolo dessa era Abel entre os jogadores do Palmeiras. Claro, o símbolo maior é o Abel, mas entre os jogadores que estão em campo, acho que o Palmeiras vai imediatamente, o Palmeiras vai pensar no Rafael Veiga. Quando a gente lembrar desse time, a gente olha para o time do Palmeiras, dessa era Abel, e a gente vai apontar quais dos jogadores desse time brigam para entrar no Palmeiras de todos os tempos, o Veiga tá lá. O Veiga e o Gustavo Gomes, para mim, são os dois que... O Dudu, eu coloco o Dudu da era anterior, tá? Então, da era Abel, o Veiga e o Gustavo Gomes, para mim, são os caras que brigam para entrar no Palmeiras de todos os tempos. Se vão entrar ou não, aí é uma questão subjetiva. Mas acho que isso denota um pouco o tamanho que os dois têm na história do Palmeiras. Bom, rapaziada, cara, é festa. Não jogou tão bem e tal. A gente sabe que o time do Palmeiras tem oscilado. Mas do mesmo jeito que o Palmeiras tem oscilado, o Botafogo também, que é o líder. Então acho que é normal. Infelizmente todos os times acabam oscilando uma hora ou outra. Mas o importante é o resultado. Hoje vencemos, né, 2-1 na casa do Bahia. Gente, a gente sabe que o Bahia não está vivendo um bom momento, mas é um excelente time. Tem um bom elenco. Não é melhor que o nosso, mas tem um bom elenco. O Rogério Ceni está tentando se ajeitar lá, porque ele perdeu um pouco o time está caminhando por um caminho não tão bom, mas a gente precisava da vitória. Um jogo fora de casa, pro elenco do Bahia, cara, não era fácil, não era um jogo fácil. A gente sabia que seria puxado. Não estava num bom momento, mas a gente sabia que seria um jogo difícil. E graças a Deus, a gente conseguiu sair com essa vitória lá da Bahia. Cara, agora a gente vai ter Atlético Goianiense mais 3 pontos. A gente só precisa que o Atlético Mineiro pelo menos empate contra o Botafogo. Esse jogo de daqui a pouco. É isso, rapaziada. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Eu quero que você coloque aí nos comentários a sua alegria por mais essa vitória do Verdão.